aí, meu povo, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula? Capítulo 21. Região Nordeste, uma região de contraste. A origem da ocupação. Depois de mais de 40 dias ao mar, Pedro Álvares Cabral, capitão Mor e sua frota avistaram terras em 22 de abril de 1500. Hoje, o local do desembarque corresponde à cidade de Porto Seguro, sul da Bahia, que foi cenário para a ocupação portuguesa na região e para a exploração entre 1500 e 1530 de uma fonte de riqueza importante na época, o pau-brasil. As colônias eram consideradas extensões das metrópoles que exerciam total controle sobre o que era produzido. Isso porque os lucros da produção colonial eram remetidos exclusivamente à sua metrópole em relação à relação conhecida como Pacto Colonial. No entanto, é importante destacarmos que novas terras de início não instigaram o interesse dos portugueses, cujo objetivo era a exploração e a aquisição de mercadorias lucrativas. Isso mudou quando identificaram que a madeira avermelhada das espécies de pau-brasil espalhadas pelo litoral seria uma fonte de negócio rentável. Com isso, era produzido um artigo apreciado pelos europeus, o corante para tingir tecidos. O uso da madeira pelos indígenas e portugueses se dava de formas muito distintas. Enquanto os nativos faziam arcos e flechas, os portugueses exploravam a madeira em grande quantidade, derrubando as árvores e cortando toras. Para organizar essa extração, usavam a mão de obra indígena e ofereciam em troca produtos que estes não conheciam, como enxadas, espelhos, contas de colares e entre outros. Relação que ficou conhecida como escambo e que chegou ao fim quando os portugueses decidiram escravizar os indígenas. O pau-brasil era abundante em toda a extensão da Mata Atlântica, mas a exploração intensiva ao longo de 30 anos, sobretudo na região do Nordeste, fez com que a árvore tenha se tornado escassa nas primeiras décadas da ocupação dos portugueses. Em virtude de seu caráter agroexportador, a economia canavieira não propiciou um grande desenvolvimento para a vida urbana. A penetração do interior brasileiro estava atrelada à criação de animais destinadas ao trabalho nos engenhos e alimentação. Era uma atividade realizada por portugueses e mamelucos, surgidos da miscigenação entre índios e brancos, que não dispunham de capital para se estabelecer como senhores de engenho. A partir do final do século XVII, porém, a economia açucareira nordestina entrou em decadência, principalmente devido ao surgimento de outras áreas produtoras de açúcar para o mercado mundial, como as Antilhas, ilhas da América Central. No final do século XVIII e início do século XX,
Um novo período de expansão do mercado mundial, resultante do avanço do desenvolvimento urbano e industrial europeu, levou à recuperação econômica da região. A demanda europeia por açúcar e algodão para a indústria têxtil criou novas formas de ocupação do espaço nordestino. O algodão ele passou a ser cultivado no sertão, no agreste e ainda em trechos da zona da mata. Observa-se, portanto, que o agreste ele foi povoado principalmente a partir do século XVIII, bem depois da zona da mata. Antes da expansão algodoeira, era uma área em que predominavam pequenas propriedades produtoras de gêneros de subsistências destinados ao consumo local. A preocupação em interligar os centros de produção algodoeira ao mercado externo fez alguns grupos estrangeiros financiarem, no século XIX, a construção de ferrovias que ligariam as cidades portuárias aos principais centros fornecedores, ampliando o povoamento e as áreas de influência de determinadas cidades. Vamos observar o mapa. A expansão ferroviária ela explica o crescimento de cidades como Fortaleza e o desenvolvimento de outras situadas no interior, sobretudo no sertão, que eram ponto de partida ou de parada dos trens. A indústria no Nordeste brasileiro. No século XX, o Brasil passou a investir na produção industrializada de forma mais ampla. A grande característica da industrialização no Nordeste foi o seu caráter seletivo. A industrialização, verificada a partir da década de 1930, principalmente em São Paulo, orientou o papel de cada região no território. Desde então, as desigualdades regionais aumentaram progressivamente à medida em que cada região consolidava o seu papel na organização do território brasileiro. O Nordeste ele assumiu basicamente o papel de fornecer os produtos agrícolas necessários para alimentar a população urbana em expansão. Ao mesmo tempo, ele cedeu grande contingente de mão de obra para as indústrias do Sudeste e do Sul. A região produzia basicamente o que não era produzido no Sudeste. Assim, em vez de voltar especificamente para o desenvolvimento econômico regional, a indústria foi principal suporte da política de integração nacional, tornando a economia nordestina complementar e dependente do centro-sul do país. Os investimentos eles ficaram concentrados sobretudo em Recife, Fortaleza e Salvador, pois nessas cidades possuíam melhor infraestrutura, como redes de transporte e fontes de energia. Foram desenvolvidos vários projetos também no norte de Minas, na região de Montes Claros, em função de sua maior proximidade com o eixo Rio-São Paulo. Paralelamente, os governos estaduais eles criaram distritos industriais, ou seja, áreas destinadas à concentração de atividade industrial, nas quais os impostos eram reduzidos ou eliminados. Na Bahia, foi criado o Centro Industrial de Aratu. Em Pernambuco, os distritos industriais de Cabo Jabotão e Paulista, e na Paraíba, o distrito de Gramamê. A atuação da SUDENE. Uma das estratégias utilizadas pelo governo brasileiro para tentar corrigir as desigualdades regionais e intensificar a integração de diferentes regiões foi a criação de superintendências regionais de desenvolvimento. O primeiro órgão foi a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, criada em 1969 pelo então presidente Juscelino Kubitschek. A SUDENE atuou no setor primário da economia, agropecuário e mineral, realizando obras de infraestrutura e financiando vários projetos de desenvolvimento. Mas o seu centro de atuação foi no setor industrial. Na época, acreditava-se que a industrialização seria a base do desenvolvimento econômico de um país ou de uma região. A fórmula adotada pelo governo foi a redução ou a isenção de impostos para as empresas que quisessem investir no Nordeste. Foram instaladas indústrias de diversos ramos que atendiam os mercados local, regional e nacional.
Porém, as irregularidades encontradas nos projetos da Sudene motivaram a sua extinção em maio de 2001. No governo de Fernando Henrique Cardoso, a Sudene retornou como política de planejamento e incentivos fiscais em janeiro de 2007 no governo Lula e foi renovada em 2019 pelo presidente Jair Bolsonaro. Os contrastes econômicos. Zona da Mata e Agreste. A Zona da Mata ela é caracterizada como a sub-região economicamente mais importante do Nordeste. Nela concentram-se diferentes segmentos de atividades industriais, desde a indústria têxtil à alimentícia, as agroindústrias de usinas de açúcar e de álcool, até indústrias extrativas de minerais, cobre, chumbo, cloreto de sódio e petróleo. A exploração de petróleo favoreceu a instalação de importantes indústrias petroquímicas no Recôncavo Baiano, próximo ao município de Salvador. A existência de uma grande concentração populacional nessa sub-região, gerando um grande mercado consumidor, contribui de maneira significativa para o desenvolvimento industrial e econômico local. Outro fator que concorre para a maior concentração industrial na Zona da Mata é a rede de transporte, rodovias, ferrovias, portos e aeroportos, com estrutura melhor do que as das outras sub-regiões, facilitando o deslocamento de matérias-primas e produtos industrializados e permitindo o atendimento a um mercado consumidor maior. Essa mesma rede de transporte, além de favorecer as atividades industriais, ela também contribui para o crescimento e desenvolvimento de práticas ligadas ao turismo, sobretudo na Zona da Mata. Nessa sub-região estão alguns dos principais destinos turísticos do país, como Maragogi, Ilhéus e Porto Seguro. Além do desenvolvimento industrial e turístico na Zona da Mata, esta ainda se revela importante pelas atividades econômicas ligadas ao meio rural. Nessa região, existem grandes fazendas produtoras de cana-de-açúcar e cacau que atendem ao consumo industrial e ao comércio exterior. Existem também culturas importantes de frutas tropicais, como a manga, o coco e o caju. Boa parte dos gêneros alimentícios básicos que abastecem grandes centros urbanos da Zona da Mata não são ali produzidos, mas provêm do agreste. Nessa sub-região, predominam-se as pequenas e médias propriedades rurais que praticam a policultura, ou seja, o cultivo de vários gêneros alimentícios, principalmente a mandioca, o feijão, o milho e as hortaliças. Também existe uma criação de gado significativa para o fornecimento de carne, leite e derivados. O desenvolvimento de atividades agropecuárias no Nordeste contribuiu para o crescimento significativo de alguns municípios como Campina Grande, Caruaru, Arapiraca e a Feira de Santana. Essas cidades se tornaram referências na comercialização e distribuição de produtos agropecuários e, na atualidade, também são importantes centros regionais de comércio e de prestação de serviços. A agropecuária no sertão. A economia do sertão nordestino é baseada principalmente na prática agropecuária, mas essa atividade é prejudicada pelos impactos climáticos nas épocas de estiagem. A pecuária bovina se destaca como principal atividade econômica, sendo geralmente praticada na sua forma extensiva e em grandes propriedades rurais, embora também exista nas pequenas propriedades, onde o rebanho é bem menor. Além da pecuária bovina, destaca-se a criação de caprinos mais resistentes ao clima semiárido, totalizando cerca de 10 milhões de cabeças e constituindo, assim, maior rebanho do país. A agricultura de subsistência ela desenvolve-se em todo o sertão, sendo uma prática comum entre as pequenas propriedades rurais que, para isso, valem-se de técnicas tradicionais. Algumas áreas do sertão, como as encostas das serras e os vales fluviais, apresentam maior umidade e, por isso, são mais favoráveis às práticas agrícolas.
Nessas áreas, conhecidas também como brejos, localizadas no sertão e no agreste, praticam-se diversas lavouras, como as de milho, feijão, arroz e mandioca. Destaca-se nessa região principalmente pela grande utilização de tecnologia, o cultivo do algodão arbóreo, destinado às indústrias, e da soja irrigada para atender o mercado externo. Ao lado das atividades mais tradicionais, a fruticultura tem se mostrado a atividade agrícola que mais se expande no sertão nordestino. Ela se desenvolveu graças à utilização de técnicas de irrigação implantadas a partir da década de 1980 e aos estudos e ao apoio da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Entre os principais polos de irrigação, destaca-se o Vale do Rio Açu, no Rio Grande do Norte, e o Vale do Rio São Francisco, em que se localizam as cidades de Juazeiro e Petrolina. Nessas áreas são cultivados legumes, frutas, inclusive algumas típicas do clima temperado, como a pera e o caqui. Entre as vantagens de produzir no Nordeste estão a ausência de doenças, a baixa incidência de pragas e o alto teor de açúcar proporcionado pelas condições climáticas, além da possibilidade de conseguir até 2 safras por ano na mesma planta e da diversificação dos cultivos da região, atualmente centrados em poucas variedades. A vida no sertanejo na estiagem. A escassez de chuva nessa região, ela prejudica as atividades agropecuárias, mas principal parcela da população local atingida são os pequenos proprietários, ou seja, a maioria dos produtores rurais locais. Estes possuem poucos recursos para investir nas suas propriedades, não sendo possível implementar técnicas mais modernas como o sistema de irrigação. Em geral, esses agricultores cultivam apenas lavoura de subsistência, além de desenvolverem uma pequena criação de gado bovino e caprino. Essas atividades, porém, proporcionam uma renda muito baixa, insuficiente para suprir as necessidades básicas das famílias. A situação de estiagem pode ser amenizada com o aproveitamento de recursos hídricos armazenados em reservatórios subterrâneos, também conhecidos como os aquíferos. Porém, para o aproveitamento desses recursos são necessários altos investimentos para perfuração e a manutenção de poços artesianos e do sistema de irrigação. A transposição do Rio São Francisco. Desde a época do Império, o Brasil busca uma solução para amenizar os efeitos da seca no semiárido nordestino. Na segunda metade do século XIX, Dom Pedro II se dispôs até a vender as joias da coroa para levar as águas do Rio São Francisco à região, fato que não ocorreu. No século XX, várias outras tentativas foram anunciadas, mas por falta de recursos, os projetos foram inviabilizados. A primeira proposta do século XXI é o projeto de integração do Rio São Francisco com as bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional do Ministério da Integração Nacional. O objetivo do projeto é assegurar a oferta de água para cerca de 12 milhões de pessoas. Para isso, prevê a construção de 2 canais artificiais, totalizando cerca de 477 quilômetros de extensão, 25 metros de largura e 5 metros de profundidade, os quais seriam abastecidos com a água desviada do Rio São Francisco. Um dos eixos foi inaugurado em março de 2017, porém, existem polêmicas relacionadas ao projeto. Entre as principais questões estão o custo da obra, os possíveis impactos ambientais e os reais beneficiados pelas obras. Meio Norte, uma economia em expansão. As atividades econômicas, como vistos, estão ligadas ao processo de extrativismo vegetal. Embora as técnicas de exploração sejam tradicionais na coleta dos frutos de carnaúba e do babaçu, esse trabalho é a principal fonte de renda de muitas pessoas.
Nas margens dos principais rios do meio norte, tais como o Rio Grajaú e o Rio Parnaíba, e que os solos são mais úmidos, desenvolvem-se grandes plantios de arroz. Já nas áreas mais secas, são cultivadas lavouras de mandioca, milho e algodão. Além dessas lavouras, a de soja vem sendo praticada em diversos municípios, sobretudo nos estados do Maranhão e Piauí. Esse cultivo foi introduzido na região por migrantes do sul, que trouxeram consigo a utilização de grande tecnologia, como a irrigação automatizada, fertilizantes, sementes selecionadas e maquinários modernos. A criação do Complexo Portuário e Industrial de São Luís, que consagra os portos de Itaqui e da Madeira, colaborou muito para impulsionar o crescimento dessa sub-região. O porto de Itaqui é fundamental para a exportação agrícola, enquanto o porto da Madeira é embarcado todo o minério de ferro, cobre e manganês produzido na Serra dos Carajás, no Pará. Porém, é importante destacar que o estabelecimento das lavouras de soja e as obras de infraestrutura visam a exportação, diferentemente da população local que vive do extrativismo vegetal na mata dos cocais. O contraste da distribuição populacional e econômica. Quando a gente analisa esse mapa, a gente pode compreender que a população nordestina está irregularmente distribuída ao longo da região. Enquanto algumas sub-regiões apresentam baixa densidade demográfica, como o sertão e o meio norte, outras reúnem grandes concentrações populacionais, como o agreste e a zona da mata. Entre as sub-regiões destacadas, a zona da mata é a mais populosa, concentrando cerca de 40% do total da população. Isso se dá devido ao grande desenvolvimento econômico, que por sua vez atrai migrantes de outras sub-regiões do Nordeste, principalmente do sertão. Esses moradores que se deslocam principalmente devido às condições de miséria e pobreza que se agravam nos anos de seca, eles buscam melhores condições de vida e oportunidades de trabalho. Na realidade, o destino da maior parte de imigrantes acaba sendo os bairros periféricos dos grandes centros urbanos nos municípios de Recife, Salvador e Natal. Esses bairros eles crescem rapidamente, mas com moradias precárias e muitas vezes sem nenhum tipo de infraestrutura básica. É possível notar que a região Nordeste ela apresenta um grande potencial econômico, mas ainda é necessário solucionar os seus principais problemas, como a concentração de renda, o alto índice de desemprego e a baixa qualidade de vida de grande parte da população. E é isso, meu povo. Dúvidas, escrevam nos comentários, façam os exercícios e até o próximo vídeo.